Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é a crise no Brasil e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para debatermos este assunto, temos as presenças do deputado Luiz Paulo, do PSDB. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade para debater esse tema tão relevante. É verdade, e atual também, né, deputado? E também pela primeira vez aqui o deputado André Siciliano, do PT. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Arena. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, justamente com o meu amigo Luiz Paulo. Ok, então vamos lá. A crise política e econômica que o Brasil vive preocupa os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão ser realizados no Rio. Até que ponto essa preocupação é justa? Vou soltar a bola primeiro para o senhor, deputado Luiz Paulo. Olha, preocupação é imensa. O estado do Rio de Janeiro vive uma crise sem precedentes na sua história desde a fusão de 1975. Nós estamos hoje no estado com uma despesa estimada de 80 bilhões de reais para os três poderes e uma receita que, quiçá, não atinja 60 bilhões. É um buraco de 20 bilhões de reais. Isso está se refletindo profundamente na área da segurança pública e na área da saúde pública, que são fundamentais para a realização dos Jogos Olímpicos. Então, eu temo que a Olimpíada se inicie com a segurança pública do Estado totalmente esgarçada por falta de recursos, não tendo o bom funcionamento nem de hospitais, nem de UPAs, por causa da falta de recursos. Agora, com essa decisão inconstitucional e ilegal de atrasar o pagamento de pensionistas e nativos, nós vamos ter um mar de protesto nas ruas, né? E isso, evidentemente, compromete. Eu acho que o governo do Estado, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e o governo federal tinham que se antecipar desde já para que tenha uma solução mediadora. E à medida que os dias vão passando, essa crise vai ficando mais aguda. Eu começo a temer, de fato, de uma ausência de clima para a realização dessas Olimpíadas. O deputado André Siciliano está sempre acompanhando também as finanças do Estado, ela é desesperadora. Hoje o Estado deve a fornecedores aproximadamente 5 bilhões e meio. Meu Deus, muito dinheiro, né, deputado André Siciliano? Preocupa o senhor também? É verdade, mas a preocupação maior é a questão da segurança das delegações que vão vir de fora e a questão da saúde, porque o município que vai estar realizando os jogos, né, as competições. E a gente fica preocupado também com a questão do legado, né, ao contrário da Copa do Mundo, onde nós tivemos manifestações pelo Brasil inteiro contra a realização da Copa aqui no Rio de Janeiro até agora, nós não estamos vendo isso. Então, estamos vendo, sim, as contas públicas, principalmente dos estados, em péssimas condições. Mas a gente torce para que a gente possa fazer, né, desse momento um momento de alegria para o mundo todo. Assim foi também na Copa do Mundo, apesar de todas as manifestações que aconteceram naquela época, apesar do 7-1 que o Brasil tomou, mas hoje o 7-1 nosso são as finanças principalmente do Estado. E a gente torce para que a gente possa resolver essa questão juntamente com o município e o governo federal, em especial a questão da segurança e mesmo da saúde pública, do atendimento aqui da emergência na capital. Agora, a gente fica triste também porque ficou um legado de mobilidade urbana para a capital, para a Baixada Fluminense não ficou nada. Nós também tínhamos como um compromisso a Baía da Guanabara, que já esquecemos, porque isso era um comprometimento do governo federal, do governo do estado, do governo do município, para que nós pudéssemos de uma vez por todas tirar o esgoto da Baía da Guanabara. E era grande chance para isso acontecer, né, deputado? Já tivemos a Copa do Mundo, agora as Olimpíadas, então tão cedo esse momento aí dificilmente vai acontecer. Agora, os municípios também, que contribuem para a Bahia, precisam fazer o dever de casa, fazer a captação, o tratamento do esgoto, mas o grande contribuinte mesmo aqui é a capital, e a capital precisa não só de limpar a Bahia como um todo, mas fazer também aqui
essa questão da mobilidade urbana. Eu tenho dúvida se o VLT vai poder, após as Olimpíadas, atender a demanda do transporte aqui da capital, porque a gente tem visto aí ruas interditadas, o trânsito nem se fala, mas a preocupação é se essa demanda do dia a dia ela vai poder ser suprida com o VLT. Perfeito. Bem, quais as consequências para o Brasil que vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Até recentemente, o Brasil estava com uma boa imagem para os estrangeiros, mas a crise tem trazido uma desconfiança, deputado Luiz Paulo. A gente ouvia, o Brasil está muito bem, aí começou a ser rebaixado nas notas internacionais de bancos, depois veio a crise política, aí vem a crise econômica, tudo somado, a imagem não está assim muito boa para o Brasil. E uma das grandes questões que sempre foi levantada, que você sediar as Olimpíadas também serviria para vender a imagem do país, sim, a imagem do Estado e a imagem da cidade. E o preço que o cidadão que mora na cidade do Rio de Janeiro e mora na Baixada Fluminense, o preço que ele está pagando é muito alto. Se você tenta circular no centro da cidade, você não circula. Esteja de carro, esteja de ônibus. É verdade. Porque as interdições não têm o menor planejamento. O nosso prefeito da cidade está deixando muito a desejar quanto à organização da cidade para fazer obra. Então, não são horas e horas de congestionamento, de falta de mobilidade no centro. De outro lado, como colocou bem o André, tinha, né, um mote muito forte por causa das competições na própria Baía de Guanabara que nós vamos ter. Vela? Né, competições de vela, que tivesse medidas mais fortes, né, de limpeza da própria Baía, principalmente nessa área de saneamento que a gente está sempre devendo. Tal fato não ocorreu. Então, se você puxar essa história das Olimpíadas, você vai ver que não tem quase legado. E o pior ainda, a crise do Estado hoje, né, desorganiza todos os serviços. Né? Então, hoje, nesse momento, a gente debate, a gente tem um governador afastado por doença grave, licença médica. O vice-governador que assume por 30 dias. Em 30 dias, ninguém governa. Verdade. Pior, né? Pior que ele, por 30 dias, vai tampão, não pode tomar nenhuma das medidas. Pode ser contrária ao outro, que é o titular, né? O secretário de Fazenda, também por estafa, se licencia. Não existe um gabinete de crise no Estado. Então é uma desordenação imensa. No campo político, a política também começou a afetar diretamente a própria gestão do prefeito, função dos rompimentos que daqui para frente vão ocorrer. Então, quando não há mais entendimento de parte alguma, né, essa conta, essa inércia, vai estar caindo em cima de quem? Do cidadão comum, do cidadão da Baixada, do cidadão da cidade. Então, eu já fui mais otimista em relação às Olimpíadas, porque disse aqui que gostaria muito que as Olimpíadas dessem certo. Você falou isso até mais de uma vez aqui no Arena. As chances hoje já são muito menores, porque estamos aí na iminência de ter uma paralisação do servidor público estadual. E daqui a pouco vai contaminar as redes municipais, inclusive do município da capital. E justamente porque não tem pagamento mais em dia. Né? Quer dizer, então eu acho que está tudo muito minado e não vejo ninguém tomando uma atitude capaz de, pelo menos, minorar essa crise. Né? E a gente está falando só de 2 áreas, mas são muitas áreas, mas principalmente a segurança pública e a saúde, que são fundamentais para a nossa população. Deputado André Siciliano. O que eu acho? Eu acho que nos últimos 12, 14 anos, o estado do Rio de Janeiro e a capital teve um momento muito importante. Foi a junção, né, da capital, com o estado, com o governo federal. Tinha uma sintonia. E por conta da crise política, a gente viu nesse último final de semana que isso já não existe mais. Pior, vai se deteriorar cada dia, não é nem cada período de meses.
Então eu acho que esse era o grande mote para a Olimpíada. Eu não tenho dúvida que será um sucesso a Olimpíada. Eu não tenho O senhor dúvida. ainda acredita? Eu acredito. E a gente sabe fazer o Rio de Janeiro, especial o Rio de Janeiro no Brasil, sabe fazer eventos para grandes multidões. Quem é no mundo que em 24 horas organiza uma festa para 3 milhões de pessoas? Nós fazemos isso todo ano. O 31 para o 1º de janeiro, a capital ela organiza isso. É um momento só num único local. Mas, por conta da questão financeira, eu acho que é o maior problema e o maior risco. São os serviços de segurança e de saúde, e eu concordo com o Luiz, as finanças públicas por conta da queda do preço internacional do petróleo, por conta da própria crise da Petrobras. O estado do Rio de Janeiro tem 32% do seu PIB voltado para a cadeia de petróleo, então essa cadeia que vem desacelerando a cada dia, e agora com esse rompimento político do governo federal com o capital e com o Estado. Será muito ruim, não tenho dúvida, para a capital e o Estado do Rio de Janeiro, mas eu não tenho dúvida que a Olimpíada vai passar e vai fazer, e o Brasil sabe receber bem, em especial o Estado do Rio de Janeiro, os seus convidados. Eu não tenho dúvida que será uma festa bacana, bonita. E o Rio de Janeiro vai se superar. Agora ficou o legado da despoluição da Baía da Guanabara, a região metropolitana não teve nada de mobilidade para melhorar, só a capital, então isso nos deixa triste por conta da realização da Olimpíada. Deputado, o senhor tem um minuto aí para as considerações, por favor. Eu gostaria Pois não. de concordar com o nosso André Siciliano. Gostaria. Porque já tive esse otimismo em relação às Olimpíadas. Hoje, eu tenho uma preocupação grave sobre o êxito. Claro que o nosso povo sabe receber bem, é acolhedor, as instituições nossas sabem organizar festas, etc. Mas, volto a dizer, esta crise não tem gestor. Enquanto... Não tem um líder, né? Não tem gestor, né? Não tem um gabinete de gestão. Enquanto as medidas, vamos trazer para a matemática, andam em progressão aritmética, a crise avança em progressão geométrica. Quer dizer, ela cada vez é mais grave e as atitudes para combatê-la são de inclinação muito pequena. Então, ela cada dia mais aguda. E a crise política se agudiza junto, né? Porque não tem crise econômica dissociada da crise política e vice-versa. Isso anda junto. E acima, né, de qualquer coisa, nós não estamos com um horizonte de curto prazo. Então eu estou profundamente temeroso. Muito bem, a gente vai voltar aqui com o deputado Luiz Paulo e também o deputado André Siciliano no Arena Esportiva, falando desse momento da crise política, crise econômica, porque estamos a menos de 4 meses dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui no Rio. Já já a gente volta no Arena Esportiva.